Olá, falando sobre a parte estrutural do evento, é um outro assunto muito importante também e costuma trazer muitos problemas também nos eventos, principalmente quando não se tem uma empresa totalmente focada. Para estrutura é muito interessante, quer dizer, é obrigatório, na verdade, ter um engenheiro que faça o cálculo e entenda qual que é o tipo de estrutura que vai ser utilizada em determinados eventos. Mas a gente se atenta a entender, que até a gente precisa entender como isso funciona, porque equipamentos foram pendurados, equipamentos nossos foram pendurados usando essa estrutura, então a gente precisa ter um mínimo conhecimento sobre isso. Mas falando de eventos de médio a pequeno porte, que eu acho que pode ser o nosso foco aqui, nós temos vários tipos de estrutura ainda assim. Vamos falar das estruturas mais comuns, que são as de fácil montagem, são as estruturas de Q30, Q50, Q15, Q25, essas são as mais comuns. É muito importante saber se as pessoas estão montando da maneira correta, tá? Respeitando, em primeiro lugar, todas as estruturas, elas têm uma carga, que é o que elas aguentam. Então, vamos falar da Q30. Então, nós temos uma peça de Q30 de 2 metros. Ela tem uma especificação direto do fabricante, tá? De quantos quilos ela aguenta. E tem também, quando ela é ligada uma na outra, por exemplo, eu ligo duas Q30 uma na outra e faço duas Q30 de 2 metros e eu acabo gerando 4 metros. Então eu preciso saber os parafusos corretos para poder fazer essa ligação. Tá? Normalmente são 4 parafusos. Existem empresas que costumam colocar 2 parafusos e tá tudo certo. Eu nunca concordei com isso. Quem já trabalhou comigo deve saber que eu sempre questionei, sempre reclamei, porque não foi feita para trabalhar desse jeito. E que não seja eu que esteja embaixo, que não seja ninguém, que seja montado certo, né? Esse tipo de estrutura. Então são 4 parafusos, então tem que ser 4 parafusos. Isso é recomendado e com os parafusos corretos pelo fabricante. Só que nessa extensão de ligação de duas Q30 de 2 metros, tá? Elas ligadas, elas vão ter um diferencial nessa carga, porque a parte do meio ela já não tem nenhum ponto de sustentação. Então nós precisamos entender, em 10 metros de estrutura, ou seja, duas peças de 5 metros, vamos dizer, ou duas de 4, uma de 2, qualquer forma, mas qual que é a resistência que eu tenho para baixo? Isso precisa ser calculado, porque às vezes a gente lota de equipamentos, tá? Entre eles caixa de som, equipamento de iluminação, às vezes até painel de LED, tá? Com painel de LED a gente vai falar com um pouquinho mais de atenção daqui a pouquinho. E a gente acaba ultrapassando a carga que ela suporta, tá? Porque ela tem um limite. E quando se ultrapassa esse limite, a gente já deixa de falar de evento que não vai ser entregue. A gente já começa a falar de pessoas que vão morrer. São pontos muito importantes, tá? Que precisam ser melhor, sabe, avaliados antes do evento, porque isso a gente já está falando de colocar vidas em risco, né? Então é necessário que se faça um projeto e que nesse projeto se apure todos esses pontos que eu falei, o limite de carga que aquela peça sustenta, em quantos metros, o peso de cada equipamento, o peso de talha, qual talha que eu vou usar, quantos pesos, quanto ela pesa, tudo, para mim poder saber se o meu evento é seguro. Da mesma maneira, o painel de LED está tendo um uso muito
grande de painel de LED nos últimos tempos. Porque o painel de LED é sensacional. Eu posso montar ele no formato que eu quiser, no tamanho que eu quiser. Ele funciona durante o dia, durante a noite, enfim. Antigamente eram muito usados os projetores, né? Que ainda são usados, mas em eventos específicos, porque o painel de LED chegou com muito mais vantagens, né? No uso do que os projetores. Porém, a grande habilidade de quem monta, de ter um evento que tenha painel de LED, é justamente saber a estrutura que está sendo usada. Que às vezes não é bem a estrutura de Q30, de box truss que a gente fala, mas tem mão francesa, tudo. E se essa estrutura ela está dentro dos padrões que são necessários pelas dimensões do painel de LED. Porque também é muito comum você ver acidentes, sabe? Eu já vi vários acidentes do painel de LED se tornando uma pipa, né? Ele sai voando mesmo, bate um vento, dependendo do lugar que ele tiver, bate um vento e ele acaba machucando as pessoas. Então essa parte estrutural é uma parte extremamente importante, tá? Para termos bons resultados dentro de um evento. Então, mais uma vez, a gente se coloca aqui à disposição para poder falar mais sobre o assunto, tá? Ou com produtores, ou se alguma empresa precisar de alguma orientação, ou até dos nossos trabalhos com a nossa equipe, acompanhe, tá? Se precisar do próprio material, nós temos para poder fornecer. Então, estamos à total disposição de vocês.